O plano de Putin está desmoronando novamente. A decisão do presidente russo de receber até 12 mil soldados norte-coreanos na Rússia deveria ser uma demonstração de força. Pela primeira vez nesta guerra, tropas estrangeiras, além de mercenários, participam oficialmente do conflito. Putin queria que o mundo acreditasse que essa jogada simbolizava suas alianças e fortalecia sua posição, mas em vez de reforçar a luta da Rússia, tornou-se um fracasso colossal. Os norte-coreanos foram jogados em uma batalha brutal por Kursk, onde a Rússia perdeu 450 milhas quadradas de território e mais de 90 assentamentos para a surpreendente contra-ofensiva da Ucrânia em agosto de 2024. Agora, a Ucrânia se recusa a ceder um centímetro e os resultados são humilhantes para Putin. Em apenas 48 horas, as forças ucranianas dizimaram um batalhão inteiro de tropas norte-coreanas, atingindo fortemente a contra-ofensiva russa. O ponto crucial é que supostamente eram soldados de elite. O que deu errado para Putin e o que isso significa para o futuro envolvimento da Coreia do Norte na guerra da Rússia? Em seu discurso noturno de 4 de janeiro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky relatou que lutadores ucranianos em Kursk eliminaram um batalhão inteiro de soldados norte-coreanos. Para contextualizar, um batalhão geralmente possui entre 500 e 1.000 soldados, apesar dos números poderem variar. O tamanho dos batalhões varia, alguns têm apenas centenas de soldados enquanto outros chegam a 1.000. A Ucrânia destruiu um batalhão inteiro, erradicando uma parte substancial das tropas enviadas pela Coreia do Norte para apoiar os esforços de Putin em retomar Kursk. O pior para a Coreia do Norte foi sofrer essas perdas massivas em apenas 2 dias de combate. O comandante-em-chefe também relatou sobre... Zelensky comentou sobre a situação na região de Kursk durante seu discurso diário. Nas batalhas recentes perto da aldeia de Makhnovka, na região de Kursk, o exército russo perdeu até um batalhão de infantaria, incluindo soldados norte-coreanos e paraquedistas russos. E isso é tangível, concluiu Zelensky. A notícia será um grande impulso moral para uma Ucrânia que luta para manter Kursk. Relatórios indicam que a Rússia recuperou cerca de 40% do território que a Ucrânia conquistou no Oblast, desde o início da contraofensiva no final de 2024. Isso, além da Rússia controlar cerca de 1/5 do território ucraniano e obter pequenos avanços na região de Donetsk devido à sua ofensiva. Zelensky também mencionou soldados norte-coreanos e paraquedistas russos em seu discurso. Isso indica que a Rússia está integrando soldados norte-coreanos com russos em seus batalhões para atacar as posições defensivas da Ucrânia. Um erro tático, considerando a enorme barreira linguística que ainda existirá entre esses grupos distintos de soldados. As falhas de comunicação dentro do batalhão russo podem explicar o grande sucesso da Ucrânia em apenas 2 dias. Isso é especulação? Sabemos com certeza que um batalhão russo, contendo muitos soldados norte-coreanos, agora está dizimado na Batalha de Kursk. Relatórios do comandante-em-chefe militar ucraniano Oleksandr Syrskyi sugerem que a contra-ofensiva da Rússia em Kursk não está indo conforme o planejado. Como mencionado antes, Putin reuniu 50 mil soldados para retomar o território. Segundo postagem no Telegram de Syrskyi, em 1º de janeiro, as perdas russas no Oblast já ultrapassavam 38 mil antes da Ucrânia dizimar o batalhão predominantemente norte-coreano. O relatório de Zelensky segue outro da agência de espionagem sul-coreana, afirmando que a Ucrânia capturou um soldado norte-coreano ferido em Kursk. O soldado faleceu devido aos ferimentos enquanto estava sob custódia ucraniana. Portanto, é provável que a Ucrânia não tenha obtido informações valiosas dele sobre a contra-ofensiva de Putin em Kursk. Apesar de tudo, chega-se a uma conclusão evidente. O uso de soldados norte-coreanos por Putin em Kursk não está indo tão bem quanto ele esperava. E isso não deveria surpreender quem entende o estado em que esses soldados norte-coreanos chegaram à Rússia. O London Evening Standard informou que, até 6 de dezembro, os soldados norte-coreanos ainda não tinham se juntado à contraofensiva de Kursk. O motivo era simples. Eles eram tão mal treinados que mal serviam como bucha de canhão para o moedor de carne de Putin. Um oficial ocidental atribuiu a má formação e a falta de apoio logístico como as principais razões pelas quais a República Popular Democrática da Coreia ainda não iniciou a luta.
As tropas norte-coreanas assumiam posições secundárias em áreas ocupadas por soldados russos, permitindo que os russos avançassem enquanto os norte-coreanos ficavam para trás na defesa. Isso claramente mudou agora. Soldados norte-coreanos lutam e morrem em grande número na linha de frente em Kursk. Isso mesmo com a Coreia do Norte supostamente tendo enviado seus soldados de elite para a Rússia. Estima-se que muitos dos 12.000 soldados norte-coreanos que chegaram à Rússia pertenciam às forças especiais do país, o Storm Corps. Estes são supostamente os melhores soldados que o exército norte-coreano tem a oferecer, mas melhor é um termo relativo. Um desertor norte-coreano chamado Hanul revelou à British Broadcasting Corporation em 20 de dezembro que o Storm Corps, apesar de ser a melhor força da Coreia do Norte, ainda está muito atrás das tropas ucranianas experientes em batalha em Kursk. Hanul, ex-soldado norte-coreano que desertou, afirma que o Storm Corps era a unidade militar mais bem nutrida do exército do país. Mas isso é um termo relativo. Durante seu período no Storm Corps, Hanul emagreceu 22 libras em um mês com uma dieta de apenas repolho mofado e milho quebrado. Após 3 meses, todo o seu batalhão estava desnutrido, a ponto de ter que ir a um centro de recuperação especial para ganhar peso. Quando a suposta elite Storm Corps foi implantada pela primeira vez como guardas de linha de frente, a situação alimentar não melhorou. O arroz pode ter substituído o milho, mas era escasso quando a comida chegou à unidade de Hanul. As unidades traseiras desviaram a maior parte do arroz, e o que chegou ao Storm Corps foi misturado com areia para parecer uma refeição adequada. Estes são os soldados de elite subnutridos que a Coreia do Norte enviou para a Rússia, mal podendo operar devido à desnutrição. Então, o Storm Corps passa por um treinamento mais rigoroso que os demais soldados norte-coreanos, certo? De acordo com Lee Hyung-sung, outro desertor norte-coreano da unidade, a República Popular Democrática da Coreia escolhe apenas os indivíduos mais altos e atléticos para integrar o Storm Corps. Lee participou do treinamento dos soldados, ensinando artes marciais e como criar armas improvisadas com utensílios de cozinha. Mas esse tipo de treinamento não vai valer muito em Kursk, onde Putin está alimentando seus soldados norte-coreanos no mesmo tipo de moedor de carne que ele criou na Ucrânia. O corpo da tempestade necessita saber usar armas efetivamente e, segundo Hanul, essa é mais uma área onde a elite norte-coreana falha. Durante seu período na unidade, ele afirma ter disparado apenas 3 tiros reais em uma única sessão de treinamento. Ele e a maioria no corpo da tempestade nunca usaram suas armas com raiva. O mais perto que ele chegou, segundo Hanul, foi um encontro com um agricultor que entrou em uma zona desmilitarizada coreana buscando comida. Hanul mandou o agricultor seguir seu caminho, quebrando o protocolo de atirar em qualquer intruso, e sua arma permaneceu sem ser disparada. E isso está bem longe dos vídeos de propaganda do corpo da tempestade, que os mostram quebrando blocos inteiros de gelo com as mãos nuas e puxando correntes das paredes. E isso explica porque a Ucrânia conseguiu eliminar um batalhão inteiro desses supostos super soldados em apenas 2 dias de combate em Kursk. O corpo da tempestade não é uma tropa de elite. Eles mal são soldados com treinamento regular. As tropas norte-coreanas são mal treinadas e subnutridas, tanto que nem Putin se sentiu confiante para enviá-las inicialmente às linhas de frente como bucha de canhão. Mesmo com treinamento extra da Rússia, esses soldados enfrentam a barreira do idioma e o fato de estarem lutando contra tropas ucranianas experientes em se defender contra russos. Os norte-coreanos nunca tiveram uma chance. Por isso, um batalhão inteiro deles está em frangalhos. Pior ainda para a Coreia do Norte, o corpo de tempestade é especializado em infiltração. Supostamente, eles treinam para se infiltrar atrás das linhas inimigas e causar danos, mas isso também não está ocorrendo. Putin está enviando soldados para as linhas de frente em Kursk, colhendo os resultados esperados. Seus soldados norte-coreanos estão morrendo ou se ferindo aos montes porque eles não estão à altura, e Putin está usando-os de uma maneira a qual eles não estão acostumados. É apenas mais uma evidência da inaptidão tática que a Rússia tem mostrado durante toda a operação militar especial de Putin e nos deixa com uma pergunta a fazer. É muito provável que mais mortes e baixas de soldados norte-coreanos ocorram em breve. Putin não vai parar sua contraofensiva até retomar o território perdido ou esgotar suas tropas, sendo este último cenário mais provável, especialmente considerando o que está acontecendo com os soldados norte-coreanos da Rússia
além da recente perda de um batalhão inteiro. Um dia, após Zelensky revelar a destruição do batalhão norte-coreano, ele apareceu no programa do podcaster americano Lex Fridman. A entrevista ficou tensa em certos pontos, principalmente quando Fridman sugeriu que a Ucrânia poderia tentar perdoar Putin para encerrar a guerra. Zelensky rejeitou rapidamente a sugestão, afirmando que ninguém poderia perdoar alguém que matou milhares de pessoas de seu país e devastou tantas cidades. Apesar da tensão da entrevista, Zelensky revelou a eficácia da Ucrânia contra as forças norte-coreanas em Kursk. Ele revelou que cerca de 3.800 soldados norte-coreanos já foram mortos ou feridos na região até agora. Isso equivale a cerca de 1/3 dos 12.000 soldados que a Coreia do Norte teria enviado para a Rússia. Já mencionamos alguns dos motivos para a alta taxa de baixas da Coreia do Norte. Suas tropas de elite não são o que parecem e os soldados russos são mal treinados. Mas há outra razão pela qual tantos soldados norte-coreanos estão morrendo. Segundo John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Putin tem usado esses soldados para realizar ataques em massa contra posições ucranianas, frequentemente deixados para atacar a pé com apoio mínimo e armamento de baixa qualidade. Norte-coreanos estão sendo usados como bucha de canhão para absorver munição ucraniana. A ideia de Putin é simples. Quanto mais munição a Ucrânia gastar com soldados norte-coreanos, menos terá para se defender de ataques de tropas russas mais competentes. A situação é tão precária para os soldados norte-coreanos que muitos estão cometendo suicídio antes de serem capturados pela Ucrânia em Kursk. Kirby especula que isso é porque muitos temem pela vida de suas famílias em casa. Afinal, eles vivem em um país que monitora quase todas as suas ações. A vigilância continua mesmo com os soldados na Rússia. Alguns norte-coreanos estão cometendo suicídio para serem relatados como mortos em batalha, a fim de proteger suas famílias de uma possível vingança do presidente Kim Jong-un. Existe discrepância nos números de baixas norte-coreanas. Em dezembro, Zelensky afirmou que a Ucrânia havia matado ou ferido mais de 3.000 norte-coreanos. Assim, segundo a Ucrânia, o número de baixas norte-coreanas aumentou em cerca de 800 em pouco mais de uma semana. Enquanto isso, a Coreia do Sul estimava que as baixas norte-coreanas estavam mais próximas de 1.100, cerca de 10% dos soldados que Kim enviou para Putin. De qualquer forma, são perdas massivas. A destruição de um batalhão inteiro poderia adicionar 1.000 a esses números. Se a contagem de 3.000 na Ucrânia no final de dezembro era precisa, faria sentido que agora fosse cerca de 3.800 após a destruição do batalhão. E a perda tem sido a história da Coreia do Norte em Kursk. Mesmo em meados de dezembro, quando Putin começava a posicionar soldados norte-coreanos na linha de frente em Kursk, as perdas já se acumulavam. Um confronto com as forças de defesa da Ucrânia entre 14 e 15 de dezembro custou à Coreia do Norte ao menos 30 soldados. As baixas só aumentaram desde então, com Putin enviando mais soldados de Kim para a linha de frente. Os soldados norte-coreanos continuarão chegando até que seus números estejam totalmente esgotados. A estratégia de onda humana de Putin implica que a maioria dos soldados de Kim morrerá como mera carne de canhão no moedor de carne da guerra. Mesmo aqueles que tentam escapar acabam se matando antes de serem capturados ou desertam por medo do que possa acontecer com suas famílias. Neste ritmo, o contingente norte-coreano de 12.000 soldados pode se esgotar até o final de março ou início de abril. Se Putin não retomar o território de Kursk perdido, a Rússia estará em uma posição muito desfavorável. Zelensky certamente tem suas ideias sobre os próximos passos após a destruição do batalhão norte-coreano. É um pedido dele desde o final de 2024. O presidente da Ucrânia quer que a China use sua influência sobre a Coreia do Norte para impedir o envio de mais soldados de Kim. Zelensky pode ver a aniquilação deste batalhão e as 3.800 baixas que a Ucrânia infligiu à Coreia do Norte até agora como um recado para a República Popular Democrática da Coreia e a China. A Coreia do Norte deve parar de enviar soldados ou enfrentará as mesmas consequências dos anteriores. Zelensky afirmou anteriormente que o povo coreano não deveria perder pessoas em batalhas na Europa ao falar sobre a possível influência da China. Se a China é sincera ao declarar que a guerra não deve se expandir, é necessário que exerça uma influência apropriada sobre Pyongyang. A China certamente fez essas afirmações. Em setembro de 2024, Wang Yi, ministro das Relações Exteriores,
alertou os líderes mundiais na Organização das Nações Unidas contra a expansão do conflito ucraniano. A prioridade máxima é se comprometer a não expandir a guerra. O ministro afirmou que a China está empenhada em ter um papel construtivo. Porém, poucos meses depois, a expansão que a China afirmou que não deveria ocorrer aconteceu, quando a Rússia começou a mobilizar tropas norte-coreanas. No entanto, o discurso e as ações da China costumam ser bastante divergentes. A Ucrânia provavelmente não pode esperar que a China pressione a Coreia do Norte após a destruição do batalhão. A perda das tropas por si só pode ter que fazer isso. O Fórum da Ásia Oriental afirma que a China provavelmente não condenará o uso de tropas norte-coreanas pela Rússia, apesar de estar cautelosa com o fortalecimento da relação entre Putin e Kim, representado por essa ação. A outra opção da Ucrânia é continuar construindo sobre a dizimação do batalhão. Há muitos sinais de que já está fazendo isso. Zelensky estava agendado para participar da 25ª reunião do Grupo de Contato de Defesa durante a redação deste roteiro. A reunião na base aérea de Ramstein, Alemanha, juntou mais de 50 países do Grupo Ramstein para discutir questões de segurança atuais. A maioria dos membros deste grupo também pertence à OTAN e à União Europeia. O grupo foi formado em abril de 2022 após a invasão da Ucrânia por Putin. Esta iteração da reunião estava prevista para outubro de 2024. O adiamento ocorreu para que o presidente Joe Biden pudesse lidar com os impactos do furacão Milton. A reunião é a última chance de Zelensky obter mais apoio dos aliados da Ucrânia, principalmente dos Estados Unidos da América, antes da posse do presidente eleito Donald Trump. Zelensky tenta agradar Trump antes de sua posse, indo à TV ucraniana para dizer que Trump pode ser decisivo e capaz de ajudar a Ucrânia a impedir Putin. Zelensky provavelmente usará a 25ª reunião de Ramstein para obter mais doações de equipamentos militares para a defesa da Ucrânia em Kursk. Quanto a Kursk, a Ucrânia também está agindo por conta própria ao lançar uma contraofensiva no Oblast. Em 5 de janeiro, um dia após Zelensky anunciar a destruição do batalhão norte-coreano, surgiram notícias de uma nova ofensiva em Kursk. Ao invés de recuar e defender posições já conquistadas, a Ucrânia iniciou ataques em múltiplas frentes no Oblast. O Ministério da Defesa russo disse que repeliu 2 contra-ataques até 5 de janeiro. A Rússia afirma que uma resposta decisiva, com suporte de artilharia e aviação, permitiu destruir os contra-atacantes ucranianos a apenas 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. É sábio tomar essas afirmações com um grão de sal. Afinal, a Ucrânia afirma que o contra-ataque à contra-ofensiva de Kursk da Rússia está indo bem. Segundo a Cable News Network, no dia 5 de janeiro, Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial ucraniano, postou no Telegram: Kursk na região, boas notícias. A Rússia está recebendo o que merece. Após a destruição de um batalhão em Kursk, a Ucrânia se sente em posição de atacar a Rússia e seu contingente de soldados norte-coreanos. Ainda não se sabe se o contra-ataque ucraniano é fruto de uma confiança renovada ou desespero por parte da Ucrânia, mas uma coisa é quase certa: a Rússia continuará atacando. E isso significa que a Coreia do Norte tem ainda mais a perder do que o batalhão que a Ucrânia dizimou em 4 de janeiro e os cerca de 3.800 soldados que já perdeu até agora. Mais ondas humanas implicam em mais mortes norte-coreanas, o que nos leva à última pergunta deste vídeo. Kim Jong-un enviará mais de seus soldados para lutar pela Rússia em Kursk? Zelensky acredita nessa possibilidade. Em entrevista no podcast de Lex Fridman, Zelensky afirmou que a Coreia do Norte pode enviar entre 30 e 40 mil soldados para a frente de Kursk. Isso quase dobraria a força de contra-ataque que Putin reuniu em seu primeiro impulso para retomar Kursk, aumentando o enorme moedor de carne já criado. Eles podem trazer mais, Zelensky disse a Friedman. 30, 40 ou talvez 500 mil. Eles podem trazer muitas pessoas. Por quê? Porque eles têm ordem, autocracia e todo o resto. Isso pode indicar que o pior ainda não acabou para a Ucrânia. Fez um trabalho incrível, eliminando um batalhão inteiro da Coreia do Norte em 2 dias, juntamente com 3.800 norte-coreanos, durante a maldita contra-ofensiva de Putin. Mas Kim tem mais soldados de reserva. E segundo a Rádio Europa Livre, ele não está abalado com as perdas norte-coreanas até o momento. Se algo, ele se prepara para redobrar seu apoio à Rússia, ciente de que cada soldado enviado a Putin resulta em mais dinheiro, petróleo e segredos militares em troca. Então, a destruição de um batalhão norte-coreano em Kursk pela Ucrânia
indica que a batalha no Oblast está a favor de Zelensky? Ou seria um sinal para Kim e Putin enviarem mais soldados norte-coreanos para a região em conflito? Deixe sua opinião nos comentários e valeu por assistir. Agora vá e confira o primeiro ataque de míssil Storm Shadow mata general russo e centenas de norte-coreanos. Ou clique neste outro vídeo em vez disso.